Graça e paz, amados. Estamos aqui para mais um momento de meditação na palavra do nosso Deus. E hoje eu quero meditar com você na palavra de Deus, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, e os versos de 22 até o verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor: Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte da sua perversidade. Amados, o apóstolo Pedro e os seus companheiros estavam aqui iniciando uma grande obra. A obra que Jesus havia colocado em suas mãos de estabelecer a igreja, a sua igreja. Jesus passou uma boa jornada junto com eles, caminhando no seu dia a dia e ensinando de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que já estava escrito a seu respeito. E agora, quando Jesus ele sobe aos céus e promete aos seus discípulos que enviaria o Espírito Consolador e que o Espírito estaria orientando eles acerca de tudo aquilo que eles deveriam fazer, esses servos do Senhor não tiveram dúvida daquilo que eles tinham que fazer. E aqui nessa passagem que nós escolhemos para a nossa meditação, é interessante que nós vamos observar aqui que Pedro estava fazendo um discurso no templo, e esse templo era justamente aquela igreja, o templo da igreja chamada Formosa. E esse templo tinha ali um homem aleijado, um coxo, que ficava ali a mendigar, a pegar alguma esmola de alguém. E quando Pedro vai passando ali para entrar, ele fita os olhos em Pedro e João e ele fica na esperança de receber uma esmola, alguma coisa. Mas Pedro, ele foi muito mais além do que aquele homem esperava de receber. Aquele homem buscava algo material. E Pedro, ele tinha algo espiritual. Ele tinha um presente da parte de Deus para entregar àquele homem. Esse presente mudaria completamente a vida daquele homem, não só na esfera material, mas também na esfera espiritual. Era uma transformação tremenda na vida daquele homem. Era uma transformação tão grande
que essa transformação não ficaria somente com ele, mas ela ultrapassaria os seus limites, ultrapassaria a sua compreensão e ela atingiria, alcançaria outras pessoas que estavam ao seu redor. E dessa forma, meus amados, quando Pedro opera milagrosamente a cura daquele homem, ele causou um impacto muito grande diante daqueles que estavam ali. E aí então, Pedro aproveitou esse momento para pregar a palavra do Senhor, a qual recebeu o título aqui do, o sermão de Pedro no templo, Pedro estava ali ensinando para aqueles homens. E aí então Pedro, ele faz aqueles homens se lembrarem daquilo que estava escrito. E ele fala aqui a respeito de Moisés, verso de número 22, que nós acabamos de ler. Ele diz que Moisés já havia profetizado, já havia dito que após ele se levantaria um profeta igual a ele. Quando ele diz assim, um profeta igual a ele, porque Moisés foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Uma pessoa que recebeu de Deus uma missão grandiosa de libertação do povo, de condução do povo, de escrever as tábuas da lei. Então, Moisés foi alguém grande, magnânimo, e então ele anunciava que viria um profeta igual a ele. E diz ainda o texto que a começar por Samuel e por todos os demais profetas, também falaram dessa forma. Ou seja, eles falavam de Jesus. E Pedro agora buscava esse argumento na Escritura para mostrar àqueles que ali estavam tão atônitos de que esse profeta que viria após Moisés, Samuel e os demais profetas, e que seria um profeta tão grande que eles deveriam obedecê-lo em tudo aquilo que ele dissesse, sob a pena de que aqueles que não obedecessem, aqueles que não seguissem os seus caminhos, jamais poderiam prosperar ou alcançar o seu objetivo final. Eles conheciam os oráculos de Deus, Aos judeus foi confiado os oráculos dos céus, os oráculos de Deus. Então, quando Pedro começa a falar isso com eles, aí Pedro traz à memória deles o quê? De que eles, com suas próprias mãos, haviam matado esse profeta. Eles haviam, com suas próprias mãos, haviam matado. Sabe por quê? Porque diz aqui que após o rei estar ali diante deles e querer libertar a Jesus, após ele não ver nenhum mal ou nenhum motivo que pudesse fazer com que Jesus fosse morto, e uma morte de um marginal, a morte de um fora da lei, uma morte humilhante na cruz, eles próprios não quiseram que se libertassem Jesus e pediram Barrabás no lugar. Então, Pedro agora diz para eles: vocês mataram o autor da vida. É bem verdade que a morte não podia deter Jesus, Ele já havia preparado os seus discípulos
de que havia necessidade dele morrer, padecer, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas Pedro agora mostra para eles a seriedade, dizer assim, olha, vocês estão admirados porque esse homem foi curado? Isso que foi feito não foi por causa de mim, não. Isso aí foi feito no nome de Jesus, o autor da vida, aquele que é maior do que Moisés, do que Samuel, do que Elias, do que todos os demais profetas. Esse é o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia de transformar, de revolucionar o mundo através da sua mensagem salvadora do Evangelho. E quando Pedro chama a atenção de todos para essa mensagem, né? uma pregação assim impactante, de confrontamento, ele diz, é interessante aqui no verso de número 26, que ele diz assim, no verso 25 primeiro, ele diz, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as terras. Então vós sois filhos dessa promessa, dessa aliança que foi feita com Abraão. E aí no verso 26 ele fala, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Olha só, meus amados, que coisa maravilhosa. Ele mostrava que aqueles homens haviam feito o que fizeram, mataram o autor da vida. Mas, na sua ignorância, na sua falta de conhecimento, na sua falta de crença, por falta de enxergar, ele agora diz assim, mas vós, isso tudo aconteceu e vós precisam se afastar das vossas perversidades. Amados, o conhecimento, ele é libertador. Por isso Jesus disse, né, essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Pedro agora estava ali revelando para eles uma verdade. Pedro estava colocando diante deles algo que estava sendo desapercebido. Eles não estavam prestando atenção. E Pedro então agora reafirma para eles quem era Jesus e qual era a mensagem de salvação. O que Jesus era capaz de fazer. E assim Pedro estava alertando a eles. E eu quero dizer para você aqui, nesse momento, numa brevíssima aplicação, como está o nosso conhecimento? Como está a nossa visão a respeito desse profeta? Como está a nossa visão a respeito de Jesus? Essa igreja de Cristo que prega o evangelho da salvação de Cristo, como é que você está? Como é que nós estamos vivendo esse momento? Será que nós temos esquecidos de que Jesus, o Salvador da humanidade, será que nós temos esquecido do seu poder? Será que nós temos esquecido da sua misericórdia? Será que nós temos esquecido do seu sacrifício para conosco? Do seu sangue derramado na cruz para nos salvar? Para nos conduzir à presença de Deus? Como é que nós estamos encarando esse momento? Meu amado, eu quero convidar você a refletir nesse momento. Você possa entender, você possa conhecer
todo sacrifício feito por Jesus, todo o evangelho que foi pregado por Jesus e foi confirmado aqui pela sua igreja, através dos seus apóstolos. E hoje, na ausência física dos seus apóstolos, nós estamos aqui para pregar. Como é que você tem visto essas coisas? Você tem atido para essas coisas? Você tem vivido esse evangelho? Eu convido você a refletir e viver esse evangelho. Um evangelho maravilhoso, que mudou não só a vida daquele homem aleijado que estava na porta da igreja, mas como ele mudou a vida de muitos outros que ali estavam ao seu redor, que ao vê-lo sendo curado e ao vê-lo glorificando o nome do Senhor dentro da igreja e junto com os apóstolos, também tiveram a oportunidade de ouvir as verdades de Cristo. Que você possa dar ouvido, dar crédito às verdades do Evangelho e assim você ser uma pessoa transformada, não por nós, não pelos pastores, como o próprio Pedro, não pelos irmãos da igreja, mas que você possa ter a vida transformada pelo poder de Cristo, porque foi essa a explicação que o apóstolo Pedro deu. Ele falou, ele recebeu essa cura não foi por causa de mim, mas foi por causa de Cristo, o autor da vida. Receba também, amado, essa transformação no nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Fica, Senhor Deus, nos nossos corações, na nossa mente, nos dando condições, ó Pai, de ler, de entender a Tua mensagem, a Tua Palavra para conosco, ó Pai. Repreende, ó Deus, a enfermidade, ó Deus, essa pandemia, Senhor, do Covid-19. Repreende, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, a alegria de poder cultuar o Teu nome, Senhor Deus, livremente em todas as partes, sem nenhuma restrições, ó Deus. Encoraja, Senhor, aqueles que estão amedrontados, Senhor. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. E capacita-nos, ó Deus, para vivermos a cada dia na Tua presença. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Irmão, quero convidar você para o próximo domingo, às 19 horas, na Igreja Presbiteriana de Santa Lúcia. Seja muito bem-vindo você e toda a sua família.